chamo Adila, bem-vindo. Eu me chamo Guilherme Gomes. Somos estudantes do 5º período de Agronomia do Instituto Federal Campus Uruçuí. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre manejo nutricional da cultura do tomate. Uma das hortaliças mais importantes na agricultura brasileira, tanto pelo consumo quanto pelo valor de mercado. O tomateiro é uma planta exigente que responde rapidamente a boas práticas de adubação e manejo do solo. Portanto, conhecer suas necessidades nutricionais, entender como o solo deve ser preparado e saber a época certa de aplicar os nutrientes faz toda a diferença na produtividade e qualidade dos frutos. Hoje vamos abordar os principais nutrientes exigidos pelo tomateiro, suas funções e sintomas de deficiência, como fazer o manejo correto do solo e quais estratégias adotar para atingir altas produtividades com sustentabilidade e eficiência. Agora vamos falar sobre a exigência dos minerais, começando pelos macronutrientes. Os macronutrientes são elementos químicos absorvidos em maior quantidade pelas plantas. Eles são essenciais para o desenvolvimento do tomateiro, desde a fase inicial até a colheita, começando pelo nitrogênio, que atua no crescimento das folhas e caules. Sua deficiência causa amarelecimento, que é a clorose das folhas mais velhas, e em excesso ele pode levar ao crescimento vegetativo exagerado e menor produção de frutos. Também o fósforo, que é fundamental para o desenvolvimento das raízes e para a floração. A deficiência pode causar coloração roxa nas folhas, baixo pigmento de frutos e atraso no desenvolvimento. O potássio também, que atua na formação e qualidade dos frutos, na resistência a doenças e transporte de açúcares. A falta de potássio também, ela pode provocar manchas nos frutos, baixa firmeza e menor tempo de prateleira. O cálcio, que é muito importante na formação da parede celular, e sua deficiência também leva ao famoso problema do fundo preto, ou podridão apical dos frutos. O magnésio, que é um componente central da clorofila, que é essencial na fotossíntese, e sendo que sua falta também manifesta como clorose entre as nervuras das folhas mais velhas. E por fim, o enxofre, que atua na formação de aminoácidos e proteínas, e a sua deficiência é parecida com a do nitrogênio, mas ocorre primeiro nas folhas novas. Agora falando sobre os micronutrientes, que apesar de necessários em pequenas quantidades, são indispensáveis para o metabolismo da planta, começando pelo boro, que é importante para a frutificação e divisão celular, e sua deficiência pode causar abortamento floral, rachaduras nos frutos e crescimento anormal. O zinco também, que atua na formação de hormônios e na síntese de proteínas, e sua deficiência resulta em folhas pequenas e encurvadas. O manganês, que participa da fotossíntese e ativação enzimática, e sua deficiência causa clorose internerval. O ferro, que é essencial para a respiração celular, e sua deficiência começam nas folhas jovens com clorose. O cobre também, que atua na lignificação e integridade da parede celular, e o molibdênio, que é necessário para o nitrogênio pelas plantas. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a marcha de absorção de nutrientes. A marcha de absorção se refere ao momento em que cada nutriente é mais exigido ao longo do ciclo da planta. Fase inicial, maior demanda de fósforo para a formação de sistema radicular. Crescimento vegetativo, alta exigência de nitrogênio e magnésio. Florescimento de frutificação, maior necessidade de potássio, cálcio e boro para garantir frutos firmes e sadios. Entender essa dinâmica ajuda a planejar uma adubação equilibrada em momento certo. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo do solo para alta produtividade e análise do solo foliar. Antes de qualquer aplicação de adubo, é indispensável realizar a análise do solo. Ela permite conhecer a níveis de nutrientes disponíveis, o pH do solo e o teor de matérias orgânicas. Durante o ciclo da cultura, também é importante realizar a análise foliar, que indica se a planta está absorvendo os nutrientes corretamente e ajuda a ajustar a nutrição via foliar ou solo. Agora eu vou falar um pouco sobre a correção e condicionamento do solo. O solo deve estar fisicamente estruturado, quimicamente equilibrado e biologicamente ativo, para que as plantas possam aproveitar os nutrientes de forma eficiente. A calagem corrige o pH do solo, reduz a acidez e aumentando a disponibilidade de nutrientes. Deve ser feita com base na análise do solo. A ressagem utilizada para fornecer cálcio no enxofre e melhorar a estrutura camada mais profunda do solo. Matéria orgânica melhora a retenção de água e nutrientes, favorecendo a vida microbiana e a saúde geral do solo. Agora falando sobre a adubação mineral e orgânica, temos a via solo,
que é a adubação no solo, e pode ser feita de duas formas: a adubação de plantio, via base, feita antes ou durante o transplantio das mudas, a adubação de cobertura, que é realizada ao longo do ciclo, geralmente em 2 ou 3 parcelas, especialmente para o nitrogênio e o potássio. A via foliar, que são aplicações foliares, e são indicadas para micronutrientes ou correções rápidas. São absorvidos pelas folhas, com efeito mais imediato, mas devem ser bem dosados para evitar fitotoxicidade. E também via semente, que é o tratamento de sementes com nutrientes como zinco, molibdênio e manganês, e podendo melhorar a germinação, o vigor inicial e a uniformidade das mudas. Eu vou falar um pouco sobre os fertilizantes mais utilizados na cultura do tomateiro, que é os orgânicos e os minerais. Vou falar agora um pouco sobre os minerais, que é a ureia, sulfato de amônio, fosfato monoamônio, que é o MAP, cloreto de potássio, nitrato de cálcio e superfosfato simples. O orgânico é esterco curtido, compostagem, humus de minhoca e farinha de osso. Agora eu vou falar um pouco sobre a época de formação de aplicação, voltada à cultura do tomateiro. Primeiro, nitrogênio. Aplica em cobertura parcelada, evitando perdas por volatização. Fósforo, aplica na base, pois é pouco móvel no solo. Potássio, aplica em cobertura, especialmente durante a frutificação. E micronutrientes via foliar, conforme o diagnóstico. A fertigação, quando disponível, é uma ótima estratégia para aplicar nutrientes em pequenas doses com alta eficiência. Outros fatores importantes que, mesmo com uma nutrição adequada, interferem diretamente na absorção de nutrientes são, por exemplo, a água, que a irrigação ela deve ser bem manejada, pois tanto a falta quanto o excesso de água compromete a absorção e a saúde das raízes. O clima e a temperatura, que influenciam a dinâmica dos nutrientes no solo e nas plantas. As cultivares adaptadas, ou seja, plantas bem adaptadas ao ambiente local, são mais eficientes no uso dos nutrientes. As pragas e as doenças, que atacam raízes, folhas e frutos, interferindo na nutrição. Os micro-organismos benéficos, que, por exemplo, as rizobactérias, os fungos microrrízicos e bioestimulantes, eles podem aumentar a absorção e a eficiência de uso dos nutrientes. Assim, concluímos que um bom manejo nutricional do tomateiro envolve muito mais do que aplicar adubo. É preciso analisar o solo, planejar a adubação, acompanhar a absorção pela planta e corrigir quando necessário. Além disso, o equilíbrio entre nutrição, água, solo, genética e ambiente é o que garante alta produtividade com qualidade, menor custo e mais sustentabilidade. Assim encerramos o nosso vídeo com a seguinte frase: nutrição bem feita não é gasto, é investimento em produtividade com qualidade. Então, pessoal, esse foi um breve vídeo sobre o nosso conteúdo, que é a cultura do tomateiro. E muito obrigado pela atenção.